Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, a gente vai começar uma série nova no canal, analisando as builds da nova série da Hi-Rez, que é a Monday Metas Build, ou coisa parecida, onde profissionais vão mostrar as suas builds de personagens que eles jogam lá na liga profissional. E nesse primeiro vídeo, o Polar Bear Mike mostrou a build dele de Hela Suporte, que agora tá bem forte nessa temporada. Então nesse vídeo aqui, a gente vai analisar a build dele, falar os pontos fortes, os pontos fracos e o que eu alteraria na build dele, se eu alteraria ou não alteraria. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, vambora, porque tá bem legal. Ó, antes de falar aqui da build, da gente ver aqui o vídeo, fazer o react e depois ir lá pro jogo que eu vou mostrar dentro do jogo pra vocês, o Polar Bear Mike é um jogador profissional, ele jogou lá naquele título da United, onde tinha aquele time da United maravilhoso, ganhou, torcemos pra ele, transmitimos aqui no canal, e ele é uma pessoa super gente boa, uma pessoa muito legal, eu acompanho ele, e ele tá sempre falando sobre saúde mental no Twitter dele, nas live streams dele, então ó, como pessoa ele é incrível, como jogador também, mas como pessoa ele merece palmas, porque ele tá sempre tocando em assuntos necessários na internet. Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu só baixar o áudio, porque pode ser que esteja muito alto. Bora! Hey guys, welcome to Meta Mondays. Hello. This week I played a couple games of Hell Support in the SPL. If you want to play it in your games and want to know how to build, here's what I would recommend. Okay. Go any starter item you want, they're all pretty good. I would recommend Sentinel's Embrace or Lono's Mask. Lonos. Start off with a Prophetic Cloak for sure. If you went Lonos, go Gauntlet of Thebes second. If you did not go Lonos, there's a few items I like to go. Last Gasp, Spear of Desolation, Chronos Tá, Pennant are all deixa eu great. só fazer uma pausa aqui. Eu vou fazer uma pausa aqui, depois eu vou mostrar no game pra vocês, tá? Ele deu duas opções iniciais. Ele deu aqui o presente, que ele vai ser evoluído lá no final, e ele deu a Lonos também. Se você for pra Lonos, ele recomenda você fazer a capa do Profeta e depois ir para Manopla. Se você for para o presente, ele recomenda você fazer o cajadinho novo ali, ou de repente você fazer uma lança da desolação ou um presente de Cronos. A gente vai analisar isso daqui melhor lá na frente, tá bom? Capa dos Sábios ou Spirit, Ceifador. Hopefully you guys enjoyed the build. If you want to see any other SPL pros Bem talk about curtinho, their né? favorite characters, leave a comment below. Bye! Bye! Beijinho pra você. Bora lá então, vamos entender o que ele quis mostrar naquela build ali daquele vídeo, porque é bem rapidinho, ele explica ali tudo direitinho em inglês, porém a gente precisa ver com mais detalhes o que rola aqui nessa build, se vale a pena ou não vale a pena. Primeiramente ele dá pra gente duas opções. Uma é começar com o presente do Sentinela, outra é começar com a Máscara do Protetor, que vai ser evoluído pro Acolhida do Sentinela, e o outro vai ser evoluído pra Máscara de Lonos. Qual que é a diferença desses dois? O Sentinela, galerinha, ele é um ótimo item para você farmar no começo de partida, quando você está farmando passivamente, conseguir uma assistência de eliminação de lacaio monstro da selva, concede um bônus de 8 de ouro, restaura 12 de vida, 8 de mana. Se você não estiver dentro de unidade de uma divindade aliada por 20 segundos ou mais, a passiva será desativada até que você volte a ficar perto e aí você aprimora no level 15. Eu adoro esse item na arena, eu adoro esse item para tanques, porque no final eu posso distribuir defesa para os meus aliados na passiva da Acolhida do Sentinela. Já a Máscara do Protetor me dá vida, mana, reduz o dano causado em 6%, mais 0,25%, por nível do seu deus, reduz o dano recebido em 6%, mais 0,25%. Cada assistência por morte lacaio ou monstro da selva dá 8 de ouro, bônus de 12 de vida e 15 de mana. Se você ficar mais longe do que 30 unidades de um deus aliado, por 20 segundos a passiva se desfaz até você ficar perto. A evolução, ela te dá uma passiva um pouco diferente, que é um pouco mais interessante, tá bom? Você ganha 6 de gold por 5 segundos, lembrando que você aprimora nível 15. Se você for um membro da equipe com menos ouro. Ganha 5 estoques de covardia, cada estoque reduz o dano causado e a cura feita em 10%. A cada 55 de proteções conseguida por itens, um estoque de covardia é removido. Quando você remover todos os estoques de covardia, você ganha bravura, você ganha mais 3% de mitigação de dano e concede 7 proteções físicas e mágicas para todos os deuses aliados dentro de 55 unidades. Então é um item que te dá um benefício, mas tira alguma coisa. Desses dois aqui, na minha opinião, o melhor seria o presente do Sentinela, mas não quer dizer que de repente esse daqui tenha que ser o item inicial que você vai usar neste personagem aqui. Mas a Máscara do Protetor é um item muito complicado, porque se você não conseguir tirar a covardia e colocar a bravura a tempo, você vai estar curando menos, tá bom? Mas ele deu algumas opções aqui. A opção primeira que ele deu foi começar dessa forma. Aqui seria quando você tem
a máscara de protetor, que vai ser evoluída para Lonos, e aí ele recomenda vir para uma capa do Profeta, que é um item muito bom, que te dá proteção física, mágica, vida, reduz o intervalo, você precisa de redução de intervalo na Hela. A cada 8 segundos, como você causa dano com ataque nos deuses inimigos, ganha estoque, ganha 2 proteções na aura correspondente, ou seja, bateu no mágico, você ganha estoque mágico, bateu no físico, você ganha estoque físico. Ao atingir 15 estoques de todas elas, você vai conseguir evoluir esse item concedendo proteções adicionais e mitigação baseadas em proteções totais. Para quem é bom esse item? Para personagens que mitigam bastante dano, personagens que são tanques. Eu não vejo esse item como uma grande adição para uma Hela, porque ela não é um personagem tanque, ela é um personagem que causa dano e cura. Porém, dentro de uma build com bastante defesa, esse item funciona e funciona bem. E ela vai ser evoluída, né? Então, quando você tiver esses estoques, você vai ter esse item te dando as proteções e a mitigação, o que é bem legal. E aí ele deu a opção também de Manopla de Tebas, que vai te dar aqui vida, proteção física, mágica, HP 5, vai compartilhar com os aliados proteção e também vai dar para você ali todas as proteções compartilhadas. Às vezes as pessoas têm essa dúvida, eu compartilho com os meus aliados, mas eu também ganho? Sim, você também ganha. E aqui você tem uma certa defesa. Aí ele deu duas opções, ou você vai para a capa dos sábios, que é para retirar controle. Jogando de Hela, geralmente eu não faço itens que reduzem o controle de alguma forma, porque geralmente eu venho para a utilização da habilidade número 2. Tem que ser muito rápido, é um pouco difícil dependendo da situação, porque às vezes ela está em intervalo, mas funciona bem, tá? Se você tiver umas certas manhas. Aqui eu iria para o espiritual porque eu quero mitigação, ele vai pegar mitigação aqui também quando ele evoluir para a máscara de Lono, então eu iria para o espiritual para pegar mitigação. Nesse momento a gente tem 20% de redução de intervalo, então você tem aqui 15% de mitigação quando você tomar um controle, redução de intervalo e proteções físicas e mágicas. Lembrando que essa build aqui é com bastante proteção, porque a cura não escalona mais com o poder. E aí ele fecha com o Ceifador de Almas, que é um item que vai dar suas habilidades causam dano mágico adicional de 2% na vida máxima dos alvos. No alvo tiver mais de 2.000 de vida, o dano vai escalonando até chegar a 9% com 2.750. Da mana e da poder mágico. Um item básico de dano para quem não tem dano. Se você quer dar dano e você não tem dano na sua build, você não tem poder, você vai dar dano com esse item aqui e com o Cajado Etéreo, que também vai servir para isso. Poder, redução de controle. O interessante é que ele colocou a redução de controle dele bem alta. Isso vai ajudar bastante, porque ele tem 40% de redução de controle. Os controles vão bater menos nele, bater menos no sentido de funcionar menos nele. Sempre que você causar dano a uma divindade inimiga, você rouba 8% da mana e da vida 6% da vida máxima do alvo. Este roubo dura 45 segundos e os alvos afetados podem ter inúmeros bônus de desvantagens. É um item legal para você dar um daninho, entre aspas, nos adversários. E essa daqui seria a build fechada. O que eu vejo nessa build aqui? É uma build que pode funcionar, ela pode ter uma característica de defesa muito legal, ela consegue tancar muito bem, porém ela tem diversos problemas na estrutura. Primeiramente, quando você está com um personagem como a Hela, você quer o máximo de redução de intervalo possível. Ela tem apenas 20% de redução de intervalo. E quando você está com um personagem como a Hela, que spama a habilidade, então tipo A2, A3, A1, trocou, bateu, jogou, bateu aqui, dificilmente você vai conseguir ao longo da partida ter toda a capacidade de utilizar essa habilidade se você não tiver redução de intervalo e regeneração de mana. Essa build não tem uma regeneração de mana alta. Ela está com um MP5 muito baixo. E aí você ter o MP5 baixo te faz castar menos habilidades e você ter menos redução de intervalo te faz castar menos habilidades ainda. Então nessa estrutura aqui, não acho que seja tão interessante. Tem como melhorar essa build nessa estrutura para ela ficar legal, para ficar joia? Tem. O que a gente vai fazer aqui para mudar essa estrutura? Esse item aqui de Ceifador de Almas e esse item aqui de Cajado Etéreo, a gente vai tirar dessa build aqui para a gente trabalhar uma estrutura melhor. A Manopla de Tebas
ela vai continuar aqui junto com a capa do profeta, o manto espiritual também vai continuar, mas eu vou trazer um peitoral do crescimento, porque o peitoral do crescimento vai me dar proteção física, mana, mais 15 de MP5, 10% de redução de intervalo, para a gente reforçar essa redução de intervalo, e após curar a gente ganha 30% de velocidade de movimento e 15 de poder físico, né? Mas a gente não tem poder físico, a gente vai ganhar 30% de poder mágico para dar um pouquinho mais de dano ali, o efeito acontece a cada 10 segundos. E aí a gente pode trazer novamente o manto espiritual, que a gente quer essa mitigação. Aqui a gente aumentou a nossa redução de intervalo para 30%, a gente aumentou um pouco mais o nosso MP5 e a gente vai fechar aqui a nossa build com uma defesa mágica. Por mais que a gente tenha uma poção no final que dê 10% de redução de intervalo para a gente vai colocar aqui uma guarda de Genji que vai aumentar a nossa proteção mágica também, dando para a gente redução de intervalo mais MP5. Agora a gente está com o MP5 no máximo, a gente não precisa se preocupar com a regeneração de mana. Além disso, me dá mais vida e me dá proteções mágicas. Quando eu receber dano de uma habilidade mágica, meus intervalos serão reduzidos em 3 segundos, um efeito acontecendo a cada 30 segundos. Então, no meio de uma teamfight, as minhas habilidades voltam mais rápido e eu tenho mais capacidade para ajudar o meu time. Como eu tenho uma build mais tanque, esses dois itens, a adição desses dois itens aqui, tornam essa build quase que perfeita para você ter bastante capacidade de tancar. Então, na minha opinião, essa mudança funcionaria melhor para você jogar com uma Hela um pouco mais tanque. As proteções estão extremamente altas e você tem toda a funcionalidade da redução de intervalo com o MP5, podendo te dar a garantia de usar mais vezes as habilidades. Agora, quando ele vai para a opção de presente do sentinela, ele te dá um pingente de Cronos, ou uma lança da desolação, ou um último suspiro. Lança da desolação te dá uma redução de intervalo quando você pega assistência, porém é um item que te dá poder também, então ele vai equilibrar essa questão de você ter dano. Na Hela é bem legal, funciona bastante, te dá penetração e redução de intervalo. Esse item é muito bom quando você está indo para uma build Bracer com um pouco mais de poder, funciona muito bem. Já o pingente de Cronos, ele também tem a característica de poder, ele reduz o seu intervalo a cada 10 segundos, 1 segundo, te dá MP5 e te dá redução de intervalo. Se eu fosse, eu ia para um pingente de Cronos, mas nós temos uma terceira opção que te dá poder, vida, mana, penetração. Após curar um deus aliado com habilidade, você ganha 10 de poder mágico a cada 10% de vida perdida. Não acho que esse item seja bom. Eu acho que entre pingente de Cronos e lança da desolação, eu iria para o pingente de Cronos. E aí ele me dá a mesma estrutura, capa dos sábios, se eu precisar reduzir controle ali, tirar controle, manto espiritual, se eu quiser mitigação, ceifador de almas e cajado etéreo. Eu iria dessa opção aqui. E aqui, obviamente, evoluído dessa forma. Aqui nós temos uma build um pouco mais equilibrada do que a anterior, porque ele tem um pouco mais de MP5, ele tem um pouco mais de redução de intervalo, e isso funciona bem, tem 40% de redução de intervalo. E aqui ela está mais equilibrada em questão de você ter um personagem um pouco mais ameaçador na capacidade de dano. Tem como melhorar essa build aqui? Tem como melhorar essa build aqui, e nós vamos fazer basicamente isso daqui, ó. Você tira o ceifador, eu não acho que o ceifador seja uma boa opção para Hela. Eu vou fazer uma estrutura parecida com a estrutura anterior. O que eu posso colocar aqui? Como eu estou indo para uma build um pouco mais ameaçadora, e ele tem o cajado etéreo ali, ele tem um ceifador de almas que ele quer esse dano adicional, você pode usar esse item aqui, ó. Tabuleta, a tabuleta vai funcionar melhor, vai te dar vida, vai te dar poder, vai te dar mana. Próxima habilidade de dano que atingir um deus inimigo concede um estoque de sabedoria. A cada estoque de sabedoria, suas habilidades causam 0,12% da sua mana máxima como dano real nos inimigos. Você só ganha um estoque e causa dano a cada 2 segundos, só pode ganhar um estoque por deus por habilidade que acertar no máximo de 50 estoques. Ele funciona melhor do que o ceifador de almas, na minha opinião, tá bom? E aí você tem aqui o manto espiritual, né? Só arrastando esse item para um slot após. Então você tem que fazer isso daqui antes para você estocar durante a partida. Isso vai ser muito bom. E como a gente já tem essa build com 40% aqui e a nossa proteção física está alta, nossa proteção mágica também está alta, a gente vai vir aqui no item de mana para a gente poder trazer para este personagem uma capacidade de ter um pouco mais de mana. E também aproveitar, né, porque a gente vai causar aqui, ó, dano na nossa mana máxima na tabuleta. Você pode pegar aqui um bastão Asclep, um cajado de Asclep, cara. Tipo, mudou o nome, né? Cajado de Asclep agora. Porque esse item vai aumentar a nossa cura em 30%. Esse item pode ser arrastado para cá também, se você quiser.
Ele pode ser arrastado para antes do manto espiritual, porque esse item vai te dar a capacidade de curar mais, né? Então você vai estar curando mais. Além disso, ele te dá mana, te dá vida, te dá poder. Então você tem essa build aqui equilibrada de uma forma um pouco melhor, né? Você vai ter o dano, vai ser ameaçador e vai conseguir ajudar os seus aliados ali. Mas nessa estrutura, eu acho que o Pingente de Cronos, ele, por mais que seja um item interessante, se você estiver precisando de defesa, você pode trocar ele. Se estiver precisando de defesa mágica, vem para uma guarda de Genji. Se estiver precisando de uma defesa física, vem para Peitoral do Crescimento, que vai funcionar muito bem e vai te ajudar bastante. Uma coisa que ele não fala ali são os ativos, as relíquias. As relíquias mais interessantes são Casco e Asas Angelicais. O Casco evoluindo para o Fortificante e as Angelicais evoluindo para Emaranhadas. Aqui a gente dá proteção, aqui a gente dá enraizamento com velocidade de movimento. Sobre essas builds que ele postou aqui, são builds muito específicas, funcionam muito no gameplay dele, é mais do gameplay dele e não simplesmente de uma build que todo mundo vai poder usar, que vai usar muito bem. E agora eu vou passar para vocês a minha build de Hela suporte, que na minha opinião vai funcionar melhor para todos ou a maior parte dos jogadores que for jogar de Hela suporte, porque ela não tem nada tão específico assim. Ela vai pegar o personagem e vai potencializar o personagem, e aí você vai adaptando conforme a sua necessidade. Se a gente veja suporte e associa a tanque, eu não vejo a Hela como um suporte tanque, e isso é até uma discussão que existe há bastante tempo. Eu acho que lá no League of Legends é um pouco mais avançado, que não existe só suporte tanque, existem suportes que são magos, que curam, e enfim, você tem uma característica diferente para personagem de suporte. Aqui no Smite não, falou de suporte, o pessoal já quer colocar defesa, já quer sair tancando todo mundo. Por mais que a gente possa colocar defesa agora e não afetar a cura, a gente vai explorar a capacidade do personagem dar dano também. O meu inicial favorito para ela de suporte é o Areias do Destino, porque vai já dar MP5, vai dar redução de intervalo, vai aumentar a regeneração e vai me dar poder mágico. Depois eu vou evoluir no final ou para o Pêndulo das Eras, quando eu quiser um pouco mais de dano, para dar mais dano no adversário, ou evoluir para uma linha do tempo se eu quiser resistir um pouco mais na hora que tiver o último suspiro ali, enfim, né? Então a gente vai aqui. O primeiro item que vai entrar, se tiver cura lá, eu já faço o contágio logo de cara, porque o contágio vai me ajudar bastante. Ele vai tirar a cura do adversário, vai me dar MP5, vai me dar proteção, vai me dar mana, vai me dar vida, e é excelente. Não tem cura lá, e aí eu quero para uma Hela com mais poder, eu vou para um livro de Tote que vai me dar poder, vai me dar estoque de mana transformando em poder, vai ser excelente, depois vai me dar penetração. Aí eu vou fazer aqui Peitoral do Crescimento, que a gente já falou, depois da cura a gente aumenta o nosso poder, dá velocidade de movimento, é excelente. Faço aqui também uma guarda de Genji. Isso daqui vai ficar um pouquinho melhor, porque agora a gente vai ter essa redução de intervalo bem alta, né? É claro que aqui a gente ainda não evoluiu, porque a gente só vai evoluir no level 20, porém a gente vai ter 30% de redução de intervalo, e o nosso MP5 zerou, galera. Você está com MP5 lá nas alturas, você vai regenerar sua mana a todo momento, ó, vai estar no meio da partida, você não vai estar no final da partida, está no meio da partida usando a habilidade toda hora, com a mana lá em cima, regenerando toda hora, e essa redução de intervalo maravilhosa com a proteção mágica. Aqui eu venho para um bastão Asclep, cajado Asclep agora, né? Que vai aumentar a nossa cura, vai aumentar a cura dentro dos aliados também, a redução de intervalo deles também vai ser reduzida, e você vai ter ali, é claro que olha só, tá vendo que isso aqui reduz o intervalo? A gente já tem 40% aqui, tá? Se eu não quiser evoluir esse Pêndulo das Eras, se eu quiser só começar, e aqui vem um truque para vocês, se eu quiser só começar com esse inicial, no final de partida eu quiser remover isso daqui para colocar outro item, eu posso e devo, tá bom? Só que aí depois do bastão aqui, do cajado Asclepio, eu venho com o coração rejuvenescedor, que vai me dar mana, vida, poder, acertar deuses e inimigos com ataques básicos e habilidades, concede um estoque de 6% de cura concedida, que é consumido para a gente aumentar a nossa cura ali na próxima habilidade. Você só ganha um estoque por um deus atingido por habilidade. Aí que vem o pulo do gato. Se eu quiser tirar isso daqui, não quero, já tá bom de poder, eu posso aumentar aqui, porque isso daqui vai aumentar demais o meu poder, porque ele vai pegar a parte da mana, ó, tô com 361 de poder, 526. Eu acho que é interessante, você tira 10% de redução de intervalo, porque vai estar acima, mas você ganha bastante poder. E olha só, esse item aqui ainda não foi estacado, que é o nosso livro. Então vai para 600 de poder. Então é muito poder. Aqui você tem uma build que ela não tanca tanto, tá?
Porém, a Hela não é um personagem tanque. Então você precisa de uma certa proteção só para você não morrer fácil. Porque o resto que você vai fazer com esse personagem é curar, dar imunidade e dar dano nos adversários. E essa build aqui aumenta a sua cura no máximo possível, né? Porque você tem aqui o cajado, que vai aumentar a cura. Você tem aqui também o amplificador de cura. E você tem a redução de intervalo com o MP5. Na minha opinião, ficaria assim. Quero um pouco mais de proteções. Venho aqui em proteções. Tem escudo lá, eu trago esse item aqui, que é o erosão, que é bem legal, que a gente tira parte do escudo do adversário, pega esse escudo pra gente e ainda ganha velocidade de movimento. É excelente quando você enfrenta adversários que tem bastante escudo. Não quero uma redução de intervalo com velocidade de movimento, embora aqui a gente já tenha o máximo de redução de intervalo, mas vai que de repente você não tem ali, quer colocar esse item na build, coloca a coroa de Lotus, funciona muito bem, tá bom? Dá pra colocar uma malha da renovação também, funciona muito bem aqui no late game. Se você quiser colocar no lugar ali daquele inicial, você perde um pouco de poder, porém você ganha um pouco mais de resistência e aumenta ainda mais a regeneração porque ela tem essa cura. E aí funcionaria dessa forma, não fazendo com que a Hela seja o tanque principal do time, porque ela não é tanque. Galera, essa daqui é a minha análise da build meta do Polar Bear Mike jogando de Hela suporte. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou desse vídeo, se você gostou dessa build que ele postou, se você não gostou, o que você acha, quais itens você usa, quais itens você não usa, e deixa também o like aí para incentivar essa série, que semana que vem eu tô de volta analisando mais uma build. Um abraço, valeu e fui!